Sejam bem-vindas ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Capítulo 8. Torne o perdão seu estilo de vida. Vivi tempo demais escondida atrás do muro que havia erguido para me proteger da dor emocional, pois estava determinada a não dar a ninguém uma chance para ferir-me pela segunda vez. Se alguém me ofendia, eu guardava o rancor em um canto da memória e levantava um muro para manter aquela pessoa à distância ou totalmente fora da minha vida. Eu já não estava sofrendo abuso, mas mantinha o abuso em meu coração. Continuei a causar dor em minha vida, porque me recusava a confiar na justiça de Deus. Levei muitos anos para me dar conta de que nunca poderia amar ninguém enquanto eu me mantivesse prisioneira atrás dos muros da falta de perdão. Também tive que aprender que não poderia amar e ser amada até que estivesse disposta a me arriscar a ser ferida. O amor fere às vezes, mas também cura. É a única força que irá sobrepujar o ódio, a raiva e a falta de perdão. É a única força que pode curar relacionamentos despedaçados ou problemáticos. O mundo está cheio de mágoa e de pessoas magoadas, e a minha experiência diz que pessoas magoadas magoam as outras. O demônio não descansa entre o povo de Deus para trazer ofensa, discórdia e desarmonia, mas podemos sobrepujar suas tentativas para semear o ódio, a amargura, a raiva e a falta de perdão. Podemos ser rápidos para perdoar. O perdão fecha as portas para os ataques de Satanás, de modo que ele não consiga a mão para depois ganhar um abraço. Atitudes de perdão podem evitar ou acabar com a discórdia em nossos relacionamentos. Não é de se admirar que as Escrituras nos dizem, repetidas vezes, que devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Paulo escreveu, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, um rancor ou reclamação que tiverem uns contra os outros. Perdoem livremente, como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13. Jesus fez o perdão seu modo de vida, instruindo os seus discípulos a fazerem o mesmo. Vejamos o que ele tem a dizer sobre o perdão em Mateus capítulo 18. A parábola do servo ingrato. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Mateus, capítulo 18, versos 23 até o 30. O servo da história devia tanto ao rei que ele jamais poderia quitar sua dívida. Quando ele pediu ao monarca que perdoasse a dívida, o rei misericordioso assim o fez. No entanto, o mesmo servo que não podia pagar sua dívida e que havia implorado ao rei por perdão e o havia obtido, não estava disposto a conceder misericórdia a outro servo em uma situação semelhante. O servo, nessa história, nos representa, e o rei representa a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. Quando pedimos perdão a Deus por meio do sacrifício de Jesus,
todas as nossas dívidas são canceladas. O Senhor perdoa nossos pecados porque Ele sabe que nunca poderíamos pagar o que devemos. No entanto, nós nos comportamos muitas vezes como servo ingrato. Muitas vezes recusamos-nos a perdoar, mesmo que o nosso Pai Celestial tenha nos perdoado. A parábola segue, contando o que se passou em seguida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quando você e eu nos recusamos a perdoar os outros, abrimos a porta para que o demônio nos atormente. Perdemos nossa liberdade, a gloriosa liberdade que Deus nos propôs ao trilhar seu caminho. Deus é amor. Ele também é misericordioso, gentil, cheio de perdão e tardio para irar-se. Muitas vezes desejamos seu poder e suas bênçãos, sem querer o estilo de vida que acompanha tudo isso. O perdão tem que ser um estilo de vida. Assim que alguém nos magoa, devemos responder com o perdão. De fato, Jesus deixa claro que não devemos colocar limite algum ao nosso perdão. Logo antes de contar a parábola do servo ingrato, Pedro propôs-lhe uma interessante questão sobre quantas vezes devemos oferecer perdão. Quantas vezes devemos perdoar alguém? Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Acredito que Pedro fez essa pergunta porque estava lidando com alguém em sua vida que lhe causava males regularmente. Esse indivíduo talvez fizesse algo para provocar Pedro, talvez não. Talvez um dos outros discípulos fosse simplesmente um permanente espinho em sua carne. Pedro achava que deveria perdoar uma pessoa por até 7 vezes, mas Jesus disse-lhes para perdoar por até 70 vezes 7. Jesus dizia a Pedro para perdoar não importa o número de vezes necessário para manter a paz. Devemos perdoar a quem nos pede perdão, mesmo quando não estamos cientes de que agiram errado conosco, porque nossa misericórdia os liberta para ter paz. Por exemplo, algumas vezes as pessoas me pedem para perdoá-las por não gostarem de mim ou por falarem de modo descortês sobre mim. Eu sequer estava ciente do problema. Não estava me magoando, estava magoando a elas. Eu, com alegria, as perdoei porque queria que elas fossem livres. Também devemos perdoar aos que não pedem nosso perdão, ou porque não tinham a intenção de nos machucar e não sabem que o fizeram, ou porque não se arrependeram. De qualquer modo, o perdão nos libera de acumular amargura e raiva em nosso coração, tornando-nos livres. Se você acha que fez mal a alguém, faça um esforço e simplesmente diga: se eu magoei você, quero me desculpar. Então, se você descobrir que de fato esse alguém ficou chateado, simplesmente peça que o perdoe. A força das palavras "me perdoe, por favor" é incrível. Se o indivíduo se recusar a perdoá-lo, ao menos você terá feito sua parte e poderá seguir sua vida em paz. O perdão não apenas pode curar nossos relacionamentos turbulentos, como também liberar-nos para desfrutar da completude de nosso relacionamento com Deus. Como vê, o perdão como estilo de vida envolve mais do que recusar-se a abrigar raiva e ressentimento. Envolve também perdoar a Deus quando Ele não age como esperamos.
Muitos cristãos nutrem sem saber raiva de Deus. Você é um deles? Você tem raiva de Deus? Fiquei chocada quando o Senhor me chamou para ministrar nessas situações. Não acreditava que tantos cristãos estivessem com raiva de Deus, mas estava errada. Uma rusga oculta com Deus é a semente de muitos problemas emocionais. É a causa de mágoa e de uma atitude amargurada em relação à vida que abre a porta para todos os tipos de misérias e tormentas. Fomos criados para receber o amor de Deus, para desfrutar dele, regozijar nele. Devemos retornar esse amor a Deus desabridamente, bem como a todo mundo que nos cerca. Deus nos projetou para um relacionamento com Ele, para uma amizade cálida, tenra e aberta. Sempre que isso estiver em falta ou for impedido, iremos sofrer. A pior coisa que podemos fazer quando nos deparamos com desapontamento e tragédias é culpar Deus. Deus quer nos ajudar. Ele não é o causador de problemas, o demônio é que é. O mundo, a carne e o demônio nos trazem problemas, não Deus. Isso não quer dizer que Deus nunca nos levará para um caminho que preferiríamos não trilhar. Ele certamente nos levará. Os israelitas teriam preferido um caminho mais curto para a terra prometida, mas Deus tinha um propósito em suas decisões. Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18 diz: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Deus sabe o que é melhor para nós. Há ocasiões em que sentimos, pensamos ou desejamos um certo caminho. Somos tentados a nos enraivecer com Ele quando nos leva a um caminho diferente, quando ficamos desapontados com a vida, com as pessoas ou com as circunstâncias. Isso pode gerar um desapontamento com Deus. Isso é exatamente o que o demônio quer. Se você estiver com raiva de Deus, nutrindo amargura ou ressentimento contra Ele, saiba que Ele está lhe dando a oportunidade de, ao ler este livro, liberar-se da armadilha que Satanás armou para você. Deus é nosso ajudador, não nosso inimigo. Da raiva à confiança. Talvez você esteja se perguntando: e quanto a todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida? Muitos se questionam sobre isso porque, em nossa mente finita, não podemos compreender porque Deus permite males como abuso, drogas, álcool, guerra, desastres naturais e outros que nos provocam uma dor quase insuportável. Sabemos que Deus pode fazer o que quiser. Não entendemos porque Ele não evita aquilo que nos machuca. Muitas pessoas que sofreram abuso ficam com raiva de Deus, não conseguem entender porque Deus não os ajudou. Acham que não podem confiar nele. Eu entendo que isso possa acontecer, mesmo que eu tenha me livrado da tortura de ficar com raiva de Deus pelo abuso que sofri. Ainda estava cheia de questionamentos, porque um Deus amoroso ficaria de braços cruzados olhando uma criança sofrer de modo tão terrível? Porque Ele não fazia a dor parar? Ainda que Deus não tenha respondido a todas as minhas questões, eu encontro conforto com essa história. Um homem cujo filho morrera de câncer perguntou a Deus com amargura: onde você estava quando meu filho morreu? O Senhor respondeu: no mesmo lugar de quando o meu morreu. Deus não deu uma explicação longa, mas a sua resposta fez com que o homem fechasse a boca humildemente. Sinto mesmo. Quem sou eu para criticar Deus? Um dia minhas perguntas serão respondidas. Por agora, tenho paz de mente e coração, porque deposito minha confiança em um Deus amoroso.
O pecado e a maldade estão no mundo. A batalha imemorial entre as forças do bem e do mal ainda estão agindo, e eu suspeito de que agirão até o fim dos tempos. Mesmo quando às vezes parece que o mal venceu o bem, a vitória definitiva pertence àqueles que depositarão sua confiança em Deus. Há muitos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que não compreenderam o que estava se passando com eles. Passaram por períodos de questionamento, dúvidas, culparam e criticaram Deus, mas se deram conta de que estavam agindo tolamente. Eles se arrependeram e voltaram a confiar em Deus, em vez de ficar com raiva dele. Um dos salmistas é uma dessas pessoas. Eis minha paráfrase de seu progresso, da raiva à confiança, do Salmo 73. Deus está claro que os maldosos prosperam e se dão melhor do que eu. Tenho tentado levar uma vida honesta, mas isso parece não surtir nenhum efeito. Parece que tudo é em vão. Só o que ganho são problemas, e quando eu tento entender, a dor é demais para mim. No entanto, passei tempo com o Senhor e posso entender que no fim o maldoso encontrará a ruína e a destruição. Meu coração estava enlutado, eu estava amargo e em descontentamento. Fui estúpido, Deus, ignorante, comportando-me como um animal. Agora vejo que tu estavas constantemente comigo, segurando minha mão direita. Quem eu tenho nos céus a não ser o Senhor? Irás me ajudar, Senhor? Se não fizeres, não há ninguém na terra que possa me ajudar. Tu és minha fortaleza e minha proteção eterna. É bom para mim confiar em ti, ó Senhor, e fazer de ti meu refúgio. Se você está empacado em amargura contra Deus, eu encorajo a passar pelo processo do perdão. A raiva contra ele bloqueia nossos caminhos e impede que sigamos em frente. É uma barreira espiritual, talvez mais forte que qualquer outra. Por quê? Simplesmente porque a raiva fecha a porta para o único que pode ajudar, curar, reconfortar ou restaurar nossas emoções, nossos relacionamentos e nossa vida. Ainda que Deus não precise de nosso perdão, precisamos perdoá-lo para que possamos nos liberar da amargura e do ressentimento. Se estivermos abrigando em nosso coração um rancor contra Deus, devemos perdoá-lo. Só então poderemos vivenciar o poder de Deus e sua bênção em nossa vida e relacionamentos. O perdão está entre a derrota e a vitória. O perdão restaura a paz, mas se falharmos em perdoar Deus quando precisamos fazê-lo, permaneceremos em discórdia. Vi essa verdade exemplificada nas reações de duas famílias que conheço diante da perda de um ente querido. As histórias são semelhantes, mas os finais são bem diferentes. No primeiro caso, uma mulher perdeu seu marido, que morreu de câncer. Durante o tempo em que sofreu com a enfermidade, ele renasceu. Foi cheio do Espírito de Deus e se comprometeu por completo com o Evangelho, esforçando-se para compartilhar seu testemunho com o maior número possível de pessoas. Recebeu profecias da que iria viver e não morrer, e toda a família esperou que Deus o curasse para que ele pudesse viver sua vida em testemunho do poder curativo de Deus. A família permaneceu na fé e propagou a palavra. Fizeram tudo o que seus líderes espirituais e os médicos lhe diziam para fazer. Ainda assim, o homem faleceu. Mesmo que a mulher tenha experimentado confusão, raiva e desapontamento, ela pôde depositar sua confiança em Deus e superar tudo vitoriosa. No 7º aniversário da morte dele, recebi dela uma carta, agradecendo a Dave e a mim por estarmos do lado dela ao longo de todos esses anos. Contou o tanto que ama o Senhor hoje em dia. Ele é a vida dela. Ela tem prazer em servi-lo de toda maneira que puder. Ela ainda sente falta do marido, mas está em paz e caminha vitoriosa.
Seus filhos, no entanto, não encaram tão bem. Mantiveram um pouco da amargura que sentiram quando seu pai falecera. A confusão em seus espíritos afetou o seu progresso espiritual. Não deram as costas a Deus totalmente, mas caíram e nunca se recuperaram. A segunda história envolve outro casal, que serviu a Deus por muitos anos e que teve muitos filhos. Um dos filhos morreu subitamente e o homem tornou-se amargo em relação a Deus. Com certeza, seus pensamentos eram mais ou menos assim: Deus, eu te servi com fé ao longo de todos esses anos e não compreendo esse acontecimento. Por que não recebemos tua proteção? Esse foi um grande desapontamento. Não merecemos isso, Deus. A infelicidade pode sobrevir-lhe também. Você não tem o controle sobre todas as circunstâncias e todos os males que vêm no seu caminho, mas pode controlar suas reações. Escolha o perdão, escolha a vida. A palavra de Deus diz: coloquei diante de vocês a escolha entre a vida e a morte. Agora escolham a vida. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Quando nos deparamos com circunstâncias que trazem morte para a nossa vida, fisicamente, espiritualmente ou emocionalmente, a única solução sensata é escolher a vida. Se não escolhemos a vida, a morte continua a espalhar até que roube paz, alegria, fé, saúde e relacionamentos pessoais. A cada vez em que somos magoados, ofendidos, decepcionados ou mesmo devastados, e há muitas dessas ocasiões em nossa vida, devemos escolher como responder. Vamos nos agarrar à raiva e ao ressentimento e escolher a morte, ou vamos resistir à raiva e oferecer o perdão, escolhendo a vida? Se você não conseguiu perdoar a pessoa que o magoou seriamente, talvez tenha permitido que o inimigo o ludibriasse para acreditar que você não pode perdoar. Faça essa afirmação diariamente: eu posso e vou perdoar por ter me magoado. Posso fazê-lo porque o Espírito de Deus está em mim e me dá a capacidade de perdoar. Por ter sido abusada sexualmente por meu pai durante muitos anos, passei muito tempo alimentando amargura e ressentimento contra ele. Meu relacionamento com ele era turbulento, para dizer o mínimo, mas eu gradualmente fui me dando conta de que tinha que fazer a escolha de perdoá-lo, mesmo sabendo que seria difícil. Com a ajuda de Deus, fui capaz de perdoar meu pai e, com o tempo, ele foi capaz de receber meu perdão, assim como o de Deus. Antes que ele morresse, fui capaz de conduzi-lo a aceitar Jesus como seu Salvador e tive o privilégio de batizá-lo nas águas. Mesmo que Satanás tenha roubado o que deveria ter sido um relacionamento normal e amoroso entre um pai e sua filha, Deus trouxe restauração e cura quando escolheu o perdão. A igreja está repleta de cristãos que não creem. Nós nos chamamos de crentes, mas não acreditamos que somos capazes de agir de acordo com o que pensamos ser certo. Assuma uma abordagem mais positiva e seja mais agressivo contra males e injúrias. Seja rápido em perdoar. Seja generoso no perdão. Lembre-se do quanto Jesus o perdoa a cada dia. Faça do perdão um estilo de vida, escolhendo confiar em Deus sobre coisas que você não compreende. Escolha a vida. Resumo e reflexão. O perdão é o extintor de incêndio que abafa as chamas da discórdia, que poderiam, se não fosse assim, consumir nossa vida e destruir nossos relacionamentos. Aprender a perdoar rapidamente é a chave para combater a discórdia. Paulo escreveu: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, rusgas ou reclamações que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor, livremente, lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13. 1. Com base no que você leu neste capítulo, por que o perdão é importante? De que modo nos beneficia darmos perdão rapidamente? 2.
Há pessoas em sua vida a quem você precisa perdoar? Quem são e quais foram suas injúrias contra você? Tenha em mente que, se basta pensar nessa pessoa para fazer seu sangue ferver, esse é um bom sinal de que você está abrigando a falta de perdão em relação a ela. 3. Como perdoar essas pessoas alteraria sua vida e seus relacionamentos? 4. Mesmo que neguemos, muitos de nós estamos raivosos com Deus. Fomos criados para receber o amor de Deus e para retribuir com o nosso amor por Ele. Mas a raiz de muitos de nossos problemas emocionais vem da raiva oculta ou reprimida de Deus. Essa raiva também é a causa da atitude amargurada em relação à vida. Ore e peça ao Espírito Santo que mostre a você qualquer raiva ou mágoa oculta contra Deus que você tenha enterrada bem fundo em sua alma. Escreva aqui o que o Espírito Santo lhe revela sobre seus sentimentos para com Deus. 5. A cada vez que somos magoados, ofendidos, decepcionados ou mesmo devastados, e há muitas dessas ocasiões em nossa vida, devemos escolher como reagir. Escreva sobre uma ocasião em que você escolheu agarrar-se à raiva e ao ressentimento. De que maneiras isso significou escolher a morte? Agora, escreva sobre uma ocasião em que você escolheu o perdão. De que maneira isso foi uma escolha pela vida? Você pode entregar a Deus sua mágoa, sua raiva, seu desapontamento e a impressão de ter sido traído, tanto com relação aos outros como com relação ao próprio Deus? Você escolherá confiar nele por sua justiça? Escreva uma oração entregando seus sentimentos e esses relacionamentos a Deus, expressando seu compromisso em fazer do perdão um estilo de vida. Senhor amado, em Ti confio para a justiça em minha vida. Escolho agora mesmo abandonar a necessidade de obter a justiça por meus modos. Perdoo a todos os que me causaram males, incluindo, diga aqui o nome dessas pessoas. Eu libero agora mesmo essas pessoas em nome de Jesus. Submeto minha vida a Ti hoje, para sempre. Não compreendo todas as circunstâncias da minha vida e talvez nunca compreenda enquanto estiver neste mundo. Senhor, mesmo que seja difícil confiar em Ti às vezes, mesmo que eu não entenda totalmente, submeto a Ti minha vida. Dou graças a Ti por amar-me e suster-me até o dia em que eu me conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido, como está dito em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Finalizamos mais um capítulo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.